Olá, como vai? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Pense Físio. Hoje eu quero comentar com vocês sobre as fases do controle motor e do aprendizado motor e por que é tão importante que a gente entenda essas fases e perceba em qual delas o nosso paciente está, porque dessa forma nós vamos poder escolher a técnica correta. Porque eu sempre digo que o mais importante é nós não nos determos tanto no diagnóstico clínico. É uma criança com paralisia cerebral, é um adulto jovem com paralisia cerebral, mas é um adulto jovem com traumatismo crânioencefálico. O que eu quero perceber, qual a técnica que eu posso utilizar para determinada fase que o paciente está. Então, antes de qualquer coisa, a gente vai falar sobre as fases. Então, a fase do controle motor, né? As fases, a gente vai pensar em mobilidade, estabilidade, mobilidade controlada e habilidade, certo? Então, quando eu pensar em mobilidade, eu estou pensando no iniciar um movimento, ter amplitude adequada para fazer esse movimento, para iniciar este movimento, certo? Então, a gente sabe que muitos de nossos pacientes, eles vão estar nessa fase, eles estão com dificuldade para iniciar o movimento, eles estão com dificuldade de ter uma amplitude adequada. Então, é dentro da nossa correta, né, e minuciosa avaliação, a gente vai perceber o que está levando esse paciente a não ter tanta mobilidade. Outra fase é a fase da estabilidade, então é da postura contra a gravidade, certo? Então você vai ter uma coativação adequada de antagonistas e agonistas, certo? Então é uma fase essencial que muitos de nossos pacientes, em várias vezes a gente observa que não estão, né, nessa fase, não estão bem nessa fase. A terceira fase é a mobilidade controlada. Então, aqui eu quis destacar um exemplo. Por exemplo, em pé fazendo algum alcance, fazendo as transferências de peso. Por que eu quis destacar assim? Porque se a gente precisa de uma estabilidade, certo? Quando eu falo mobilidade controlada, eu estou falando também de uma estabilidade, mas uma estabilidade proximal. Então, continuamos pensando na coativação adequada de agonistas e antagonistas, mas eu vou ter uma liberdade de movimento de uma outra parte do meu corpo para eu poder realizar uma ação, certo? A quarta fase é a habilidade, né? Que é então eu pensar em andar, eu pensar em fazer o alcance, mas manusear o objeto, né? Eu andar e falar com no celular ao mesmo tempo. Então, essas são consideradas habilidades. Então, eu quero agora dar para vocês alguns exemplos, porque qual que é, dentro das possibilidades de cada paciente, o que a gente quer? Que eles tenham habilidade, certo? Alguns deles vão ter a possibilidade de mobilidade, outros vão chegar talvez à questão de estabilidade e outros somente na mobilidade. Então, a gente precisa entender melhor essas fases e perceber em qual que nosso paciente está. Se eu quero que, por exemplo, uma criança de 5 anos com síndrome de Down chegue a ter habilidades como correr, chutar uma bola e saltar, que é algo que ela ainda não tem, eu tenho que entender em que fase que ela está. Então, eu posso dizer que é questão de mobilidade, de iniciar um movimento, não é um problema para essa criança. Eu posso dizer que ela tem uma postura contra a gravidade, ela faz uma coativação adequada, né, de agonistas e antagonistas, apesar de ter um tônus mais baixo, mas ela teve, por exemplo, um tratamento fisioterapêutico que pensou muito em ter essa coativação, essa estabilidade central. Mas no momento que ela precisa realizar alguma atividade que vai exigir um pouquinho mais dela, que
que continue tendo a estabilidade central, mas ela precisa, por exemplo, fazer o alcance, empurrar um objeto, ela já acaba tendo mais dificuldade. Então a gente percebeu que é preciso trabalhar ainda mais essa coativação, né? Mas durante uma mobilidade controlada, para aí ela poder sim ter maiores habilidades. Eu poderia destacar também mais um outro exemplo de um adolescente que para ele chegar na sala de aula, né, então ele vai para uma escola regular, ele para chegar na sua sala de aula ele precisa subir escadas. Como ele se desloca? Ele se desloca com duas muletas, mas no momento que ele precisa subir as escadas, ele usa essas duas muletas, que vai ficar mais difícil para ele, mas ele conseguiu. Ele pede para um colega segurar uma das muletas, na outra ele se firma, ele usa, e ele usa a segunda mão se apoiando no corrimão. Mas qual que é o desejo dele? Ele quer subir as escadas de uma forma mais rápida. Aí nós precisamos lembrar que a gente está falando aqui de multitarefa, certo? Porque é subir escada, daí vai ter o colega que vai estar segurando uma das muletas, vai ficar conversando com ele, as pessoas vão subir descer a escada, vão ficar passando por ele, vão ficar conversando. Então ele precisa se concentrar nessa habilidade. Então, para ele conseguir ela, a gente teve que avaliar e verificar realmente qual que era a fase que ele estava. Então, ele iniciava o movimento. Ok, ele fazia isso. A questão era, ele ficava com a postura contra a gravidade, mas para ele conseguir ficar, ele precisava se apoiar nas muletas e acabava fazendo uma fixação, se estendendo para trás e levando a cabeça para trás. E a gente percebeu que os braços dele eram muito fortes, porque ele usava toda a força possível para se manter nas muletas. Mas por que ele precisava de tanta força dos braços? Porque ele não tinha uma estabilidade pélvica. Então ele precisava melhorar essa postura contra a gravidade para a gente pensar em evoluir nessa habilidade. Então as técnicas que seriam utilizadas seriam técnicas que iriam pensar em melhorar essa estabilidade central, certo? Então é isso que eu gostaria de destacar em relação ao controle motor. Então vamos pensar agora nas fases do aprendizado motor. Então a gente sabe que quando a gente está aprendendo vai ter uma exigência de atenção e essa exigência vai diminuindo quando nós estaremos nos aproximando da fase automática do aprendizado motor. Mas vamos entender melhor essas fases, né? Então a gente tem a fase cognitiva, que eu preciso compreender a tarefa. Eu tenho uma dependência muito grande nesse momento de estímulos sensoriais. E como eu estou aprendendo a lidar com essa nova tarefa, muitos erros vão acontecer, certo? Então é necessário muito estímulo, certo? Se a gente for ver aqui, um contato manual muitas vezes vai ser necessário, estímulos sensoriais, ou seja, um comando verbal adequado, um estímulo visual, né? São situações muito importantes para essa fase cognitiva. Então, se eu tiver um paciente nesse período, nessa fase, a gente já entende que nós vamos precisar de técnicas que pensem, que utilizem um contato manual, técnicas que pensam muito em estímulos visuais, de comando verbal, ok? Vamos agora pensar na segunda fase, na fase associativa. Então, eu já vou estar treinado, já vou ter entendido melhor a tarefa, vou ter passado pela fase cognitiva, eu vou ter uma melhoria da habilidade, ela vai estar sendo aperfeiçoada. Só que ainda vai ter tentativas e erros, bem menos do que na fase cognitiva. Mas é um período que o profissional precisa dar um feedback honesto, certo? Por exemplo, se o paciente errou, você chega para o paciente, você percebeu qual que foi o seu erro? É uma forma da gente chegar, né? Para ele entender melhor o que está acontecendo. Nossa, foi muito bom o que você fez agora. Claro que isso também vai ser importante para a fase cognitiva, certo?
mas a gente vai começar a ver que é um período na fase associativa que a gente não vai mais precisar muito das nossas mãos, de dar o contato manual para esse nosso paciente, certo? A fase autônoma é, então, uma situação onde ele já automatizou, né, a tarefa, que ele já fez as transferências que precisavam ser feitas, né? Que ele tem uma pluriformidade, são habilidades consistentes, são habilidades automáticas. É um paciente que pode se concentrar em vários aspectos e pode interagir com o ambiente, ter novas estratégias. Então, se eu pegar novamente o exemplo daquele paciente que quer subir as escadas, ele quer chegar aqui, certo? Mas ele ainda não está conseguindo tão bem, essa habilidade não está boa, ele não faz transferência, né? Ele tem dificuldade, ele tem que se concentrar muito no que ele está fazendo, ele tem dificuldade para poder interagir com o ambiente naquele momento, certo? Mas ele já realiza essa atividade, então não podemos dizer que ele está na fase cognitiva aqui, ele está na fase associativa, porque ele sobe as escadas, ele não precisa ser ensinado, ele não precisa de um comando verbal, agora você faz isso, agora você faz aquilo, não é o caso, ele não precisa de um contato manual para ajudar ele a subir a escada. Esse paciente ele vai estar numa fase associativa, certo? É isso que eu gostaria de destacar. Se eu pensar na criança que eu dei o exemplo da síndrome de Down, então é uma criança que, dependendo da atividade, da tarefa que for dada, ela vai estar mais na fase cognitiva ou ela vai estar mais, por exemplo, na fase associativa. Então, é uma criança que tem dificuldade de, por exemplo, pular com os dois pés juntos, e ela tem 5 anos, então é uma situação que a gente tem que trabalhar um pouquinho mais, ela perceber como que funciona essa tarefa. Então, no caso dela é dado muito comando verbal, estímulo visual, ela começa a fazer caminhos, né, circuitos com pista. Ai, aqui você tem que subir, faz assim com a sua perna. Então tem muito assim de você mostrar como se faz. Então, porque é uma criança que ainda está mais na fase cognitiva, dependendo da habilidade, ok? Dependendo do que está querendo ser treinado para ela. Então é isso que eu gostaria de destacar para vocês, que o mais importante é a gente ter em mente, né, as fases do controle motor, as fases do aprendizado motor, né, isso realmente é muito importante, que a gente se detenha nisso, certo? E que a gente consiga interpretar isso no nosso paciente. Assim vai ficar mais fácil para a gente saber qual é a técnica correta para ser utilizada. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu peço que vocês se inscrevam no canal, comentem, tirem suas dúvidas, ok? Um abraço a todos vocês.